Bom dia, hoje é 27 de setembro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, Ziplockers! Áudio especial aí, motivacional para você que escuta o podcast na academia. O pessoal tá comentando aqui sobre os efeitos sonoros, mas é que no fundo você está ouvindo um programa de rádio. Ontem a Fê comentou aqui que adoraria saber mais sobre fintechs e eu vou entregar o que a Fê pediu. Hoje a gente vai falar sobre o momento da virada do mercado de crédito, segundo a fintech unicórnio Neon, a medida do Banco Central da Argentina, que provocou críticas do mercado pago, e eu trago aqui um trecho da entrevista que eu tive com o Fábio Plein, diretor regional para as Américas da Coinbase, que é uma das maiores e mais conhecidas plataformas de câmbio e negociação de criptomoedas do mundo. Mas antes, se inscreve no podcast, ativa as notificações e segue a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre uma das fintechs unicórnio, que é quando a empresa vale $1 bilhão. Vamos falar do Neon, a brasileira que se tornou aí conhecida por facilitar o acesso ao crédito para as camadas de renda mais baixa. Agora, o Neon prevê uma redução gradual nas taxas de inadimplência no país. Fernando Miranda, co-presidente do Neon, me contou numa entrevista que a taxa de inadimplência atingiu seu ponto mais alto e está caminhando para uma queda, impulsionada aí pela recente redução da taxa básica de juros em agosto. Segundo ele, abre aspas para o Fernando Miranda, no momento em que a taxa de juros cai, os efeitos levam algum tempo, geralmente alguns meses, mas já estamos vendo melhorias aí nas novas safras de crédito, fecha aspas. E isso, segundo o Neon, se deve a uma combinação de fatores, incluindo melhorias na situação macroeconômica e modelos de concessão de crédito mais eficazes. O Miranda também me disse que prevê uma redução ainda mais significativa da inadimplência no quarto trimestre deste ano, principalmente devido à influência das mudanças nas taxas de juros. O Neon se junta a outras instituições financeiras que têm discutido nos últimos meses a retomada do crédito após o pico da inadimplência no país. Grandes bancos brasileiros, como o BTG Pactual, o Bradesco, o Itaú Unibanco, também compartilharam dessa visão. E, recentemente, o Neon anunciou um crescimento notável, com uma base de clientes que alcançou a marca de 26 milhões e uma carteira de 4 bilhões de reais. O Fernando Miranda, que é o co-presidente, tem se concentrado em enfrentar os desafios diários, enquanto o CEO e fundador do Neon, que é o Pedro Conrad, continua a definir as estratégias de longo prazo. Um dos principais impulsionadores desse crescimento do Neon foi a diversificação de produtos, com a fintech expandindo para oferecer crédito pessoal, seguros e empréstimos consignados, além de cartões e contas. Uma estratégia de destaque do Neon é a oferta de empréstimos consignados privados, onde a empresa precisa da aprovação do empregador do cliente. Funciona assim: o empréstimo consignado tradicional é oferecido por instituições financeiras conveniadas. Geralmente são oferecidos por bancos, instituições financeiras e em parceria com os órgãos governamentais, como o INSS para aposentados e pensionistas, ou com empresas privadas para os seus funcionários. Ele traz aí o desconto direto na folha de pagamento e tem aí umas taxas de juros mais baixas. Já o empréstimo consignado privado, ele é oferecido por empresas privadas, geralmente fintechs ou instituições financeiras que não têm parcerias com órgãos governamentais ou empresas. Eles podem ser acessados por indivíduos que atendam aos critérios de elegibilidade da empresa. Também oferecem aí desconto direto em folha ou conta bancária, mas tem um público-alvo mais amplo, porque enquanto o consignado tradicional está disponível principalmente para aposentados, pensionistas, funcionários públicos ou de empresas conveniadas, o consignado privado pode ser acessado por uma variedade maior de pessoas, incluindo aí trabalhadores do setor privado. Essa estratégia de empréstimos consignados privados, pela empresa precisar aí da aprovação do empregador do cliente, isso cria uma barreira. Mas essa modalidade de empréstimo oferece margens de lucro mais atraentes para a fintech, no caso para o Neon, mesmo com taxas de juros mais baixas. Outra novidade do Neon é a emissão de certificados de depósito bancário, os CDBs,
que fortalece aí a posição financeira da fintech e permite a oferta de produtos de investimento aos clientes. A meta do Neon é atingir a lucratividade e a empresa tem mostrado um progresso constante na redução de prejuízos trimestre após trimestre, mantendo aí um crescimento de receita em torno de 80%. O Fernando Miranda destacou que a fintech tem custos operacionais mais baixos, porque foca nas classes C e D, e que, embora essas classes gerem receitas individuais mais modestas, elas oferecem oportunidades de ganho na escala. Além disso, o Neon tem investido significativamente em modelagem estatística, incluindo o uso de machine learning para conceder crédito de forma mais eficaz. E vamos para uma notícia dos Hermanos, que destaca aqui as complexas relações entre o governo e o setor privado na Argentina. O Banco Central da Argentina tomou uma medida técnica na segunda-feira que gerou uma rara repreensão pública por parte do braço fintech do Mercado Livre, conhecido como Mercado Pago. O Mercado Pago emitiu um alerta indicando que a decisão do Banco Central de separar as plataformas entre pagamentos com débito e transferências terá um impacto negativo em mais de 4 milhões de pessoas que utilizam a plataforma na Argentina para adicionar dinheiro às suas contas digitais. Em uma postagem nas redes sociais, o Mercado Pago afirmou que essa medida representa, abre aspas, um novo ataque à inclusão financeira, fecha aspas, e alegou que os bancos tradicionais pressionaram a autoridade monetária a impor esse novo sistema que vai afetar negativamente milhões de pessoas. Não é a primeira medida polêmica adotada aí pelo governo peronista, que está no poder desde 2019. Essas medidas incluíram controles cambiais e até mesmo uma tentativa aí que não deu certo de nacionalizar uma empresa de soja. Vale ressaltar que o governo enfrenta desafios significativos, incluindo as eleições presidenciais marcadas para 22 de outubro, depois que o candidato governista, o ministro da Economia Sérgio Massa, ficou em terceiro lugar nas primárias da Argentina. Para entender a magnitude desse caso, é importante também entender a relevância que o Mercado Pago tem na Argentina, seu país de origem. Você vai lá em Buenos Aires, quase toda loja tem um QR Code para você pagar via Mercado Pago. Vale mencionar também que mais de 8 milhões de usuários na Argentina investem em fundos mútuos. São fundos formados por várias pessoas por meio do aplicativo Mercado Pago, o que representa quase 20% da população do país. Até o início de julho, esses investidores detinham mais de 367 bilhões de pesos, o equivalente a 1 bilhão e 400 milhões de dólares na época. Nos últimos 3 anos, o Mercado Pago utilizou o sistema débito imediato, chamado Debin, para permitir que os usuários enviem dinheiro para suas contas. Agora, o Banco Central alega que deseja evitar fraudes e planeja utilizar o Debin apenas para pagamentos, enquanto as transferências serão processadas por meio de um novo canal chamado Transferências por Solicitação. No entanto, o Mercado Pago relata que testes do sistema de transferências por solicitação resultaram em falhas para 9 em cada 10 usuários, levando alguns deles a recorrerem a caixas eletrônicos para confirmar sua identidade. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC, na sigla em inglês, afirmou que tem preocupações em relação à proposta da Coinbase Global de se envolver no plano da Celsius Network para sair da falência. Segundo o plano proposto, a Celsius concordou em contratar a Coinbase para distribuir ativos a clientes internacionais. Em um comunicado na sexta-feira, a SEC, que acusou a Coinbase de operar como uma bolsa de valores não registrada, corretora e câmara de compensação neste ano, afirmou que os acordos, abre aspas, vão muito além dos serviços de um agente de distribuição, contemplando serviços de corretagem e serviços de negociação mestre que envolvem muitas das preocupações, fecha aspas, levantadas em sua ação judicial. A Coinbase, que está lutando contra o processo da SEC, se recusou a comentar mais do que já postou aí no Twitter, o X, na verdade, né? O seu diretor jurídico, Paul Grewal, publicou assim: "Eu me pergunto por que a SEC se oporia a uma empresa pública dos Estados Unidos confiável a assumir esse papel. Esperamos abordar isso com o Tribunal de Falências e cumprir nosso importante papel de compensar os clientes da Celsius." Fecha aspas. Essa aí foi a publicação no X do diretor jurídico da Coinbase. Foi publicada aí numa matéria da Bloomberg News.
Não é só a Coinbase, a SEC também tem aumentado o escrutínio aí contra as plataformas de criptomoedas que operam nos Estados Unidos, como a Binance também. E como a gente está sendo temático aqui, falando de empresas de tecnologia para finanças, eu compartilho aqui com vocês, aproveitando e respondendo aos ouvintes que pediram para falar de ativos digitais e Bitcoin, um trecho da entrevista com o Fábio Plein, que é diretor da Coinbase para as Américas. Vamos ouvir. Estou aqui com o Fábio Plein, que é diretor regional para as Américas da Coinbase, e a Coinbase começou a operar no Brasil de forma mais ativa recentemente, né, Fábio? Me conta um pouquinho como estão as operações, quando vocês começaram, qual que é a estratégia da Coinbase, o que você pode falar aqui nesse momento. Obrigado. Claro, obrigado de novo pelo espaço, Isabela. A gente formalmente lançou a nossa operação no Brasil agora no início do ano, no mês de março, em que a gente fez uma melhoria significativa no produto que a gente oferece, então trazendo o Pix, que para nós é super comum e era uma parte fundamental também que a gente precisava oferecer para os usuários aqui no Brasil, e o aplicativo totalmente em português e oferecendo a mesma experiência que nos fez a Crypto Exchange número 1 dos Estados Unidos. Então hoje tem mais de 250 ativos disponíveis, os usuários conseguem ter também opções aqui de ter acesso a NFT, staking e diversos aí também produtos aí que tem feito a gente se tornar o player relevante em muitos mercados, inclusive nos Estados Unidos, onde a gente acabou se consolidando nos últimos anos como a Crypto Exchange número 1. Desde o nosso lançamento aí em março, a gente tem visto um crescimento significativo do negócio. E o Pix tem sido uma parte, e essa parceria que a gente tem feito com o Inbanks é uma parte muito importante. Eu acho que um número aí também que a gente tem visto crescer bastante, que hoje representa já 85% dos depósitos em reais que são feitos dentro da nossa plataforma, são feitos via Pix. Então mostra como de fato isso que a gente fala, que o Pix tornou esse caso de uso tão presente também no dia a dia dos brasileiros. Na nossa experiência aqui lançando e crescendo o negócio também da Coinbase aqui não tem sido diferente, tem sido também aí um meio de pagamento fundamental para a gente. Nos Estados Unidos é feito por wire, transferência? Nos Estados Unidos tem, acho que o principal acaba sendo wire, também tem o ACH, que acaba sendo um outro meio de pagamento também. Demora mais. Demora mais. Então acho que até tem a gente está bem satisfeito também aqui com a qualidade como um todo, essa facilidade do Pix. Quando a gente compara com outros mercados, a gente vê também que tem uma taxa de aprovação de transações também que acaba sendo referência globalmente. Então tem sido, acho que, uma experiência que tem funcionado muito bem aqui e tem nos ajudado bastante também a ir construindo aí, passo a passo o negócio aqui no Brasil. Uhum. Qual que é a aposta de vocês no mercado brasileiro e olhando depois para a América Latina? Pensando aí que os Estados Unidos está num momento de um pouco mais de escrutínio em relação a criptomoedas, qual que é a estratégia de vocês no Brasil? A gente tem uma estratégia que tem alguns mercados prioritários para a Coinbase no mundo, são em torno de 10 mercados e o Brasil é um desses mercados prioritários. A gente até tem uma nomenclatura interna que a gente chama que é os mercados de Go Deep, que a gente vai com profundidade, e os Go Broad, que são mercados que não necessariamente têm essa mesma nível de engajamento e foco local. O Brasil é um desses mercados que a gente tem esse nível profundo de relacionamento e eu acho que a nossa prioridade aqui é continuar evoluindo a experiência do produto. Hoje, como eu falei, a gente já tem hoje a experiência dos usuários brasileiros aqui com a Coinbase é a mesma que os usuários dos Estados Unidos têm com o aplicativo, então qualquer novo lançamento acaba chegando aqui também. E alguns casos de usos que têm se mostrado muito fortes aqui, eu acho que não é na América Latina como um todo, mas fala aqui do Brasil, são os produtos que estão mais relacionados também com stablecoins, que são então essas moedas pareadas em algum outro moeda fiat. Eu acho que as mais conhecidas são pareadas com o dólar, e a gente tem visto aqui uma grande interesse e maior do que a gente vê em outras partes do mundo, aqui na América Latina e no Brasil também, e usuários também procurando USDC, que é talvez a principal moeda também que a gente acaba trabalhando dentro da nossa plataforma, como uma forma também de ter uma proteção contra a desvalorização do real, contra impactos inflacionários também. Então acho que esse é um caso de uso também que a gente não vê talvez em outros mercados muito maduros, mas que em economias como a nossa e também que tem
que ainda estão no momento de crescimento e com um histórico também inflacionário, de desvalorização cambial, também como a gente já viveu nos últimos anos, nas últimas décadas no Brasil, acaba sendo também algo que a gente vê que tem gerado um interesse maior do que a gente percebe em outros mercados. Uhum. A gente viveu aí um tempo de inverno cripto, a gente já saiu dele? Qual a perspectiva para isso? Esse inverno tem sido um inverno de fato que tem durado um tempo aí, longo até, mas acho que a gente está passo a passo, acho que se encaminhando para sair dele. Difícil cravar aí também que a gente já saiu, mas acho que como um todo, acho que o mercado está mais, acho que mais perto aí de um mais saudável, maduro. Eu acho que talvez a gente usa muito esse momento também para garantir que a gente está cada vez com uma experiência melhor para os nossos usuários e para os futuros usuários, para quando voltar o próximo momento de crescimento aí também do mercado, que a gente possa de fato receber da melhor forma essas pessoas que vão daí estar nessa próxima onda e leva de pessoas interessadas em se conectar e saber mais sobre cripto. Então acho que o nosso grande objetivo agora é ter esse momento em que as coisas ainda estão aí com não tanto aquele crescimento acelerado como a gente viu em 2021, por exemplo, mas para garantir que a gente está com uma fundação muito bem redonda e se consolidando como uma empresa mais segura, mais confiável e com a melhor experiência do cliente também para seguir crescendo. E eu acho que quando de fato a gente sair do inverno cripto, a gente poder ser essa opção de escolha aí para a maior parte dos usuários. Isso vai acontecer quando a taxa de juros também voltar aí Acho que é difícil cravar isso nesses elementos, é um cenário complexo aí também, tem várias variáveis, a gente não tem como conseguir precisar, mas estamos na torcida aí para que aí nos próximos meses, próximos trimestres, a gente possa já ter uma mudança mais significativa desse contexto macro aí do mercado como um todo, do mercado cripto junto disso também. Pessoal aqui falando que minhas piadas são de tia, mas é claro que são. Vocês todos são meus sobrinhos, achei que isso já estava claro aqui. A Ana é a mãe, eu sou a tia, a mãe vai voltar, segunda-feira a mãe tá de volta, a tia tá cuidando aqui. É isso, eu só tô cumprindo meu papel. E ontem eu falei um monte de robô, né, inteligência artificial. Não é muito doido pensar que a gente tá tão fissurado em inteligência artificial que até as trends do TikTok começam a imitar robôs? Tipo, é interessante pensar, né, que essa trend comportamental aí do ser humano querendo imitar um robô, como os NPCs, que quer dizer personagem não jogável, traduzido aí. Vocês já viram essas trends, né? Os influenciadores falando que ganham 31 mil reais imitando personagens meio robôs. E aí quem assiste as lives manda um presente para as pessoas. Enfim, né? Coisas para se pensar. Como eu falei aqui que eu ia ler os comentários em ordem cronológica, o Masterplan disse que assiste sempre no dia. KKK, manda salve. Salve Masterplan, salve o Corinthians, o campeão dos campeões. O HG Damasceno falou que as notícias aqui são de forma irreverente. Adorei o adjetivo. E o Hewlett falou assim, que a Microsoft errou ao trazer o Copilot e não o clipezinho do Windows 97 que conversava com a gente. Ou aquele doguinho, lamentável, Microsoft. E aí ele mandou uma carinha de bravo. Pois é, Hewlett, tava pensando aqui no clipezinho também. Vamos ver se a gente faz um TikTok lembrando do saudoso clipezinho. Ele aparecia em todo lugar, né? Não sumia por nada. Primórdios da internet. Nenhuma inteligência artificial acima dele. Clipezinho com olhos do Windows. Bom, vamos ficando por aqui. Boa quarta, meus queridos. Até amanhã.